8 horas e 24 minutos aqui no Jornal. Gente, a gente vai mudar de assunto e falar sobre dengue. O estado de São Paulo tem 17 mortes registradas por dengue em 2024, 75 mil casos confirmados da doença. O secretário estadual de Saúde de São Paulo, secretário Eleusis Paiva, está conosco aqui ao vivo para conversar com os nossos ouvintes. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Secretário. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes do Jornal Gente. E agradecer muito a equipe da Rádio Bandeirantes dar essa oportunidade da gente poder se comunicar com a população, que é um momento. Hoje, o problema número 1 de saúde pública é dengue. O inimigo nosso chama-se Aedes aegypti. Portanto, é um momento que tem que estar toda a sociedade junto com o poder público envolvidos nessa guerra contra o mosquito para vencermos essa guerra. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. De fato, essa é uma doença que está atormentando os brasileiros de norte a sul, né? Agora, chama a atenção, digamos assim, a paralisia do setor de saúde pública no país de uma maneira geral, começando pelo Ministério da Saúde, com relação, por exemplo, à distribuição de repelente. É a única coisa que nos protege da picada do mosquito, claro, sem contar, o mais importante é a prevenção, não permitir a proliferação do mosquito, etc. Mas o mosquito instalado, ele ataca, não é? Portanto, as pessoas continuam completamente, né, sem proteção. O número de vacinas que o Ministério da Saúde conseguiu, mesmo assim por doação, por iniciativa do Japão e não do Brasil, é ridículo, né? Um número absolutamente insuficiente, de pouco mais de 1% da população nesse atendimento. São Paulo recebeu menos vacina do que o Distrito Federal, por exemplo. É claro que a situação no Distrito Federal é calamitosa, mas tem uma população 15 vezes menor do que a de São Paulo. E, apesar disso, recebeu São Paulo menos vacina. Eu queria saber do senhor isso, né, sobre por que não repelente. Por que é que o governo, que distribui camisinha, que distribui absorvente, distribui coisas do gênero que é necessário, por que não distribuir repelente? É a única coisa que protege a população. E, de outro lado, eu gostaria de saber também do senhor se o senhor percebe algum tipo de discriminação do Ministério da Saúde com relação a São Paulo, por razões político-eleitorais. Olha, primeiro agradecer você suas perguntas e colocar um fato muito importante. São Paulo, diferente do que a gente está vendo a nível Brasil, há 9 meses atrás, nós já viemos fazendo uma série de ações contra a dengue. Vou explicar como. Nós instalamos 68 unidades sentinelas no estado de São Paulo para detectar como que estava esse vírus atuando no estado de São Paulo. E já detectávamos o que nós íamos ter no momento atual e nos preparamos para isso. Vou te dar a resposta de como foi essa preparação e os resultados. Se você pegar São Paulo e pegar todos os estados limítrofes, que tem a mesma situação climática, o mesmo problema que você vai ver que Minas, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná estão com números muito maiores que o estado de São Paulo. Fizemos a lição de casa antes. Isso vai impedir a epidemia? Não vai, mas nós conseguimos modificar um pouco o ângulo de crescimento, dando tempo que a gente prepare o estado de São Paulo para a epidemia de dengue que a gente vai ter pela frente. Vamos ter? Vamos ter, mas nós estamos tendo tempo para preparar. Para isso, o que nós fizemos agora, e é de fato, o governador Tarcísio, há 2 semanas atrás, decreta o COI, que é o Centro de Operações Emergenciais. E junto com ele, fizemos algumas operações inusitadas no estado de São Paulo. Primeiro, criar uma sala de situação, porque se declaramos guerra, nós temos que ter toda uma organização agora para ir tomando decisões importantes e, ao mesmo tempo, decisões uniformes em todo o estado. Criamos uma sala de situação, junto com o painel de monitoramento, que vocês têm acesso, e é importante para quem está nos ouvindo em casa também ter acesso, para a gente ter uma ideia de como está a dengue no estado de São Paulo. Hoje, nós temos acesso, e a população também, como está a dengue em tempo real nos 645 municípios. Quem está nos ouvindo pode acessar um site,
dengue.saude.sp.gov.br. Você vai ter todo o painel, você vai ver o número de casos suspeitos, o número de casos confirmados, número de óbitos. Então, por aí, isso é importante, porque você está falando uma série de atitudes que podem ser tomadas. Nós vamos tomar essas atitudes levando em conta a situação de cada região e fazer uma gestão personalizada. O governador do estado de São Paulo colocou 205 milhões de recursos para os municípios, para que eles possam se adequar e se preparar para o enfrentamento. Secretário. Começamos capacitação da nossa rede de saúde. Por quê? Nós sabemos que hoje, quanto mais cedo a gente detecta e começa tratamento, melhor a resposta. Isso teve resultado, vou te dar números, entendeu? A 8ª semana, de dengue, no ano de 2023, nós tínhamos no estado de São Paulo 106 mil casos suspeitos de dengue. Esse ano, 8ª semana, nós estamos com 209 mil casos. No entanto, com 106 mil casos, nós tivemos 58 mortes. Agora, com 209, 17 mortes, mostrando o quê? Estamos melhorando o diagnóstico, começando o tratamento precoce e salvando vidas. Então, são uma série de ações que têm que ser feitas, e estão sendo feitas, para poder impactar. Mas acho que uma de vocês estão querendo me perguntar, eu estou à disposição. Obrigada, secretário. É a Sônia aqui, um grande prazer recebê-lo no Jornal Gente. Secretário, é o seguinte, a dengue ela é amplamente divulgada por nós dos meios de comunicação. A gente está falando todo o tempo, durante toda a gravidade, inclusive internacionalmente, a dengue no Brasil ela é notícia, inclusive alguns infectados na Europa, porque, enfim, a transmissão pelo mosquito Aedes albopictus, que é um outro, ele também, se ele picar uma pessoa que está com dengue vinda do Brasil, ele pode transmitir. Isso é um caso amplamente discutido no mundo, E o Brasil agora está no centro dessa notícia. E é muito importante. Só que isso não é de hoje. Isso tem muitos anos, secretário. O que falta para a conscientização da população? Onde é que as campanhas estão errando? O que precisa fazer além para que as pessoas se conscientizem? Olha, o que é importante a gente ver? Bloqueio efetivo de dengue nós vamos ter quando nós tivermos a vacina. Eu vi que o Cláudio Humberto colocou para a gente aí a situação da vacina no Brasil. Então, o que é importante para a população saber sobre vacina? A vacina que hoje nós temos disponível e foi adquirida pelo Ministério da Saúde é uma vacina que é feita em 2 doses. E todos os estudos que nós temos mundiais sobre a cobertura dessa vacina, ela é feita a partir de 30 dias da 2ª dose. Então, 2 fatos que são importantes para a gente pensar nessa epidemia de hoje. Primeiro, que nós conseguimos colocar a vacina no braço das pessoas em março, a 1ª dose. A 2ª dose será feita 90 dias depois. Significa que a 2ª dose vai estar sendo aplicada em junho. E 30 dias depois, a resposta imunitária, em julho. Significa que julho é o período sazonal que nós já estamos na descendente dos casos de dengue. Então, mesmo que a gente tivesse essa vacina em número suficiente no Brasil, ela não serviria para impactar num bloqueio de dengue hoje, em 2024, que viria para 2025. O que o Estado de São Paulo está fazendo? Investindo todos os recursos no Butantan. Nós estamos com a vacina já na 3ª fase de pesquisa, devemos entrar pedindo licença reconhecimento na Anvisa ainda até o meio do ano, para ver se até o final do ano nós temos a nossa fábrica produzindo no Butantan aqui no estado de São Paulo, a gente possa usar a vacina para bloqueio no ano de 2025. Então, essa é uma ação efetiva que nós podemos fazer e dar segurança para a sociedade. E entrar no nível de produção que a gente possa também, vacina do Butantan é uma dose só, que a gente possa também estar utilizando a nível de Brasil. Então, esse com certeza será o caminho para a gente poder fazer um bloqueio efetivo da dengue no nosso país e no nosso estado. Conversando com o secretário de Saúde de São Paulo, Eleusis Paiva, ao vivo aqui sobre o combate à dengue. Hoje, nós teremos mais uma reunião do Centro de Operações de Emergência da Dengue em São Paulo. Secretário, quais providências serão anunciadas daqui para frente para reforçar o combate à dengue e tentar, claro, combater esse maldito mosquito?
Olha, no dia de hoje nós estamos reunindo todos os segmentos, todas as secretarias. Dado importante, né, para vocês é que nós já tivemos aí uma conversa prévia, vão ter representantes do Exército, segundo o BC aqui, do Estado de São Paulo, e provavelmente, né, nós vamos estar alinhando para o Exército também estar entrando nessa guerra contra o mosquito. Entrando de que forma? Nos ajudando, né, na fiscalização de focos residenciais, urbano, limpeza urbana. Toda a ação efetiva do combate é feita pelo município, né? O cidadão mora no município, é o município que faz as ações efetivas. Cabe a nós ajudar na coordenação dessas ações para que elas sejam efetivas. Então, hoje, no dia de hoje, nós devemos fechar, então, a participação do Exército aqui no estado de São Paulo. Secretaria de Educação também, nós estamos tentando alinhar com a Secretaria de Educação. As crianças voltaram às aulas no dia 15, fizemos durante a semana curso de capacitação, principalmente do aparelho, todo o aparelho de educação, para levar essas informações para as crianças, provavelmente num dia D que nós vamos estar organizando no futuro, para fazer um dia D em todo o estado de São Paulo, mobilizando toda a força da educação e todos os jovens do estado de São Paulo, junto com a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Segurança Pública, Exército. Quer dizer, uma declaração de guerra que nós temos que estar todos alinhados. Mas o que é muito importante é essa conversa que nós estamos tendo com você e com o ouvinte. Nada disso, né, será efetivo se a gente não tiver a participação da sociedade. Temos que cobrar o poder público, sim, temos que melhorar a limpeza de rua, dos nossos locadores, dos nossos parques, mas nós temos que ter a sociedade envolvida, porque 75% a 80% dos criadouros estão dentro das residências. Portanto, se a gente não conseguir sensibilizar a população, essa guerra é perdida, e eu tenho certeza que nós vamos sensibilizar e vamos estar preparando o nosso sistema de saúde para poder acolher as pessoas, para que a gente não tenha o que nós tivemos das vezes passadas, que foi um verdadeiro lockout na área de saúde, onde nós tivemos um número de casos muito grande e nós não tínhamos o serviço de saúde preparado. Hoje nós estamos nos organizando para fazer centros de hidratação em todo o estado, orientando os municípios que façam isso e também preparando a nossa rede hospitalar para aqueles casos graves poderem ser atendidos num tempo hábil. Secretário, eu tenho uma dúvida a respeito do ciclo de vida do mosquito que transmite a dengue, não é? Como a gente vê que em alguns anos a dengue sempre presente no nosso país parece que está mais controlada, aí de repente vem um pico, aí de repente baixa de novo. Isso tem alguma coisa a ver com o mosquito ou é simplesmente a proliferação em áreas em que ele encontra ali a possibilidade de depositar os seus ovos que causa isso? Isso é mais o desleixo da população ou tem algo a ver com o mosquito? E, levando em conta também essa curva de proliferação, a gente já chegou no pico desse surto de dengue que existe no Brasil? E se não chegou, pelo que se analisa em relação a outras vezes, quando é que a gente vai bater esse pico? O que é importante para a gente raciocinar? Dengue é uma doença sazonal, portanto, você vive com uma doença sazonal com picos, né, dessa doença. O que a gente tem de mudança importante para a gente, e isso daí está público a todos nós, é uma mudança climática muito grande que nós estamos tendo, não só no nosso país, como no mundo. Aquecimento global, estamos vivendo um momento que você tem picos de chuva com calor intenso, quer dizer, proliferação de criadores com uma facilidade muito grande. Então, na realidade, o momento que a gente está vivendo climático favorece muito a multiplicação e os criadores em todo o nosso estado. Para isso, o que nós estamos nos preparando? Que é o que é possível ser feito nesse momento. Primeiro, orientação da sociedade e segundo, hoje o governo do estado está preparado com larvicida e adulticida para fornecer a todos os municípios para a gente poder fazer um combate efetivo, né? Então, isso, com certeza, já está preparado para isso. Agora, quando você fala de pico, todos os pesquisadores que nós temos discutido, ninguém consegue fazer uma previsão de pico. Com certeza, nós não estamos no pico a nível Brasil, né? Existem duas possibilidades sendo colocadas hoje. Uma possibilidade, como nós começamos mais cedo,
né? No mês de janeiro, algo que acontece em março. Então, a queda dos casos com esgotamento e mudança normalmente de temperatura que ocorre em junho e julho poderia estar sendo abreviada aí para o mês de abril, maio. Esse seria o melhor cenário. O pior cenário é que realmente nós vamos ter aí a queda e o esgotamento no mês de junho e julho, e aí esse cenário realmente é um cenário muito pior sob o ponto de vista epidemiológico. Mas o importante é que nós preparemos as nossas equipes de saúde para poder atender a população e, principalmente, né, que os nossos municípios preparem todos os centros de hidratação. Rede hospitalar, já estamos com todo um projeto de regulação da rede hospitalar para os casos graves. Mas o importante é tratar precocemente para não termos casos graves, que era o que antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica. Secretário, faltou o senhor nos esclarecer sobre a questão do repelente, né? Esse é um produto que está muito caro nas farmácias e nos supermercados. A gente, como aconteceu comigo esses dias, né? Eu vi na prateleira do supermercado uma bisnaguinha assim de 170 mg por R$ 26. E essa era mais modestinha, porque a média é acima dos R$ 35, tem R$ 46. A população não pode adquirir isso, né? A imensa maioria da população não tem essa condição. Eu queria saber exatamente por isso. Por que que o Sistema Único de Saúde, por que essa sua secretaria, por que que o Ministério da Saúde não cuidaram disso, né? No sentido de distribuição em massa de repelentes, porque é a única coisa que nos protege do mosquito, secretário. A única coisa, o senhor sabe disso. E eu queria saber, cadê o repelente? Olha, primeiro eu julgo que o que você fala é um dado importante. Mas mais importante do que isso é a gente acabar com o criador e com o mosquito, né? Se a gente focar só em repelente, né, a gente acaba achando que a gente não precisa de fazer o combate efetivo do mosquito. E, na verdade, a única saída que a gente tem... A única saída que a gente tem, é isso que a população, a gente vem insistindo em todos os meios de comunicação, é orientar a população que nos ajudem a combater os criadores do mosquito. Essa é a grande força efetiva, né? Quanto à história do repelente, nós já temos começado a conversar, inclusive com o Ministério da Saúde, e também acionando alguns canais importantes para poder discutir, né? Infelizmente, né? É lastimável a gente assistir que no momento que a gente entra numa crise sanitária, algumas empresas e alguns meios de produção se aproveitem disso para colocar preços absurdos de determinadas substâncias que podem nos ajudar. Então, nós estamos vendo com os meios como que nós podemos agir para que nós não tenhamos um aumento, né, dessas substâncias no mercado e como também que o Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais, poderiam estar ajudando, mas focando sempre que o importante e o que nós temos mais efetivo ainda é o combate aos criadouros, que quem está nos assistindo foque dentro de casa, nos locais onde pode estar havendo, né, criadouros, porque esse é a grande saída que nós temos. Secretário, o senhor mencionou a vacina aí do Butantan. Eu queria saber quais são as informações mais atualizadas que o senhor tem. Nós vamos ter essa vacina pronta para a próxima temporada de chuvas? Será que até o fim do ano ela recebe as autorizações da Anvisa? Os estudos vão ser concluídos? Como é que está esse trabalho? Vacina do Butantan, né? Situação atual. A vacina do Butantan terminou já a terceira fase. Portanto, agora nós estamos coletando todos os dados para poder estar levando para a Anvisa, para poder ter, né, por parte da Anvisa, a liberação da utilização. O que nós podemos falar? Todos os ensaios que nós tivemos até agora e nós observamos, é uma vacina que tem uma eficiência da ordem de 80%, portanto, uma excelente vacina e que também, né, fora a eficiência, né, e a acurácia dessa vacina, também os efeitos colaterais praticamente nulos, o que nos dá muita segurança, né? Também é uma vacina segura, né? Junto com a entrada desse pedido na Anvisa, nós esperamos, né, e não depende da gente, nós esperamos que até o final do ano a gente tenha a liberação dessa vacina para a Anvisa e a partir daí possamos começar a distribuição no estado de São Paulo e também para o Ministério da Saúde a distribuição no Brasil. Importante que essa vacina é de dose única, né? Portanto, ela tem
o efeito é muito mais rápido para a gente estar entrando. O que é importante também a gente falar, algo que está nos preocupando. Quando a gente vai para a região noroeste do estado de São Paulo, nós estamos assistindo um número de casos muito grande de chikungunya. E o Butantan já tem uma vacina de chikungunya que foi aprovada pelo FDA americano. Nós já entramos com o pedido da Anvisa, já há 90 dias, ainda não foi liberado para a Anvisa. Eu espero que seja liberado o mais rápido possível para a gente poder estar usando já essa vacina aqui no estado de São Paulo, principalmente na região noroeste, onde os casos de chikungunya vêm se acumulando. No caso da dengue, a faixa etária, secretário, desculpa, Cláudio, eu só fiquei com essa dúvida. Desculpe, eu não entendi o que você me perguntou. Sobre a faixa etária da vacina contra a dengue. A faixa etária da vacina da dengue, essa de 2 doses do Brasil, hoje a orientação dela é para estar sendo usada em crianças de 10 a 11 anos, essa orientação que tem vindo do Ministério da Saúde, da vacina que tem hoje, que está sendo liberada pelo Ministério da Saúde. Por que os idosos não podem, secretário? Desculpa a minha Olha, ignorância. na realidade, é uma decisão do Ministério da Saúde e nós não estamos entrando nisso. Diferente do que será, com certeza, né, da proposta que será feita se nós tivermos a vacina no Butantan até aprovada até o final do ano. Acredito eu, mas quem tem que responder por isso é o Ministério da Saúde, como o número de doses é insuficiente, são 6 milhões de doses. Se nós olharmos, são 2 doses, nós estamos falando em 3 milhões de pessoas, ainda com a perda que tem natural das doses, vão estar falando aí em 2 milhões e meio a 2 milhões e 700. Provavelmente eles devem ter escolhido uma faixa da população pelo número de doses que eles vão ter. Acredito eu que tenha sido esse o critério. Esse foi o critério, né? Isso já foi divulgado, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde, como não tem o número de doses ridículo, então só dá para atender mesmo a essa faixa etária de 10 e 11 anos aqui no nosso país, o que é uma lástima, o que mostra como as autoridades de saúde pública dormiram no ponto em matéria de dengue. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, aqui em Brasília, para o senhor ter uma ideia, que é uma situação muito grave da dengue, todos os hospitais estão lotados há semanas, lotados. Para o senhor ter uma ideia, eu acompanhei de perto o caso de um cidadão, um idoso, que foi contaminado pela dengue. Ele tem uma família de médicos, vários médicos na família, todos eles atuantes, todos eles muito influentes, muito bem relacionados, etc. E esse senhor morreu de dengue porque nem mesmo os seus familiares médicos conseguiram vaga em hospital para ele, nem público nem privado, está lotado. Estão todos lotados e aqui em Brasília tem uma boa estrutura, de unidades de saúde públicas e privadas. São Paulo está preparado para uma situação dessa, secretário? Porque vacina no fim do ano, até lá, muitas vítimas vão padecer dessa doença. Com certeza, Cláudio, pergunta extremamente importante, é isso que nós temos discutido no COI com os municípios, né? Ao fazer a lição de casa precoce, por que o estado de São Paulo está numa situação diferente de Brasília, né? Que nós fizemos um monitoramento prévio há 9 meses atrás. Isso vai modificar? Nós não vamos ter epidemia? Não vamos. Vamos entrar numa situação parecida a Brasília? Quase com certeza. Mas o que nós temos que fazer para evitar o que você está falando que está acontecendo em Brasília? Na realidade, nós estamos apostando muito numa coisa chamada manuseio clínico, diagnóstico precoce, centros de hidratação. Porque os casos que vão para a internação que você está citando são os casos graves, onde não foram detectados os sinais de alerta suficientes e esses casos evoluíram para casos graves. Então, primeira coisa importante, que faz parte da estratégia estadual montada aqui em São Paulo, é ampliar a nossa rede dentro das unidades básicas de saúde de todo o estado de São Paulo, estamos falando de mais de 6 mil unidades básicas, para que coloquem centro de hidratação, para que a gente faça precocemente o diagnóstico e comece tratamento. Com isso, nós vamos reduzir em muito o número de casos graves. Então, a possibilidade da gente ter a nossa rede colapsada hospitalar diminui. Fora isso, nós já estamos trabalhando com toda a nossa parte de regulação da rede hospitalar para que esse fato não venha ocorrer.
Mas mais importante que a regulação é tratar precocemente e ter centros de hidratação em todo o estado de São Paulo, e isso nós vamos cobrando dos nossos municípios, repassamos o recurso para os municípios para que realmente eles se preparem para isso. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Eleusis Paiva, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente sobre a situação da dengue. Secretário, obrigada, hein? Um bom trabalho para o senhor, até a próxima. Obrigado, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar falando com o ouvinte, Jornal Gente, e a gente está esclarecendo a população. E mais uma vez venho pedir colaboração. É uma guerra que nós estamos declarando que o poder público, sim, tem que estar presente, tem que estar atuante, limpeza, tem que estar atuante nas nebulizações, mas também precisamos de muito apoio da sociedade nos ajudando nesse combate. Muito obrigado a todos vocês, um abraço à equipe do Jornal Gente. Obrigada, secretário. São 8h40.